Olha, Sarenberg, parece que o Bolsonaro definiu muito bem uma estratégia para essa primeira fala depois de virar réu no Supremo. Veja que ele ontem quebrou o silêncio, né? No primeiro dia ele foi ao Supremo e não falou. Ontem ele não foi ao Supremo, mas quando terminou o julgamento, ele foi transformado oficialmente em réu, ele chamou a imprensa e fez um monólogo de 49 minutos. O começo dessa fala foi uma fala de defesa. Ele estava com papéis na mão, inclusive, e foi ali contestando aquilo que foi acusado, do qual ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes e procurou se dizer inocente, como ele se diz desde o começo dessa história. Mas do meio do pronunciamento para frente, o Bolsonaro parece que voltou, reviveu aqueles tempos do cercadinho, lá do Alvorada. Então, ele fez um discurso muito raivoso contra os adversários, citou Venezuela, China, atacou o governo Lula, fez propaganda do seu próprio governo. Ele parecia mais um candidato, Sardenberg, do que propriamente alguém que acaba de se transformar em réu e que está precisando apresentar a sua defesa. Pelo que eu observei, pareceu até que ele se complicou um pouco na fala, no momento que ele confirma ter conversado com os comandantes militares sobre eventuais medidas de exceção a serem tomadas depois da vitória do Lula nas urnas. Quer dizer, houve uma eleição, ele perdeu a eleição, ele não tinha nada que discutir medida de exceção, estado de sítio, estado de emergência. Se ele tratou desses assuntos, ele já está confirmando parte das acusações feitas pela PGR, mesmo que os planos do golpe não tenham sido levados adiante. A gente sabe que, se o golpe não funcionou, não foi por falta de vontade do Bolsonaro, foi por não adesão de parte da cúpula militar, especialmente do alto comando do Exército. Pelo menos é isso que as investigações têm apontado até aqui. É isso que as investigações têm apontado até aqui. Agora, depois desse pronunciamento, o Bolsonaro ainda falou mais uma vez. Ele deu uma entrevista, também ali na porta do Senado, Sarenberg e Cássia, na qual ele foi questionado sobre o futuro político dele e sobre qual candidato ele pretende apoiar nas eleições de 2026. E aí o Bolsonaro deu uma declaração que foi até curiosa. Ele disse o seguinte: olha, meu candidato é o Jair. Se não puder ser o Jair, é o Messias. Se não puder ser o Messias, é o Bolsonaro. Como ele se chama Jair Messias Bolsonaro, o recado é claro. Ele, nesse momento, não está disposto a largar o osso, não está disposto a declarar apoio a nenhum outro candidato da direita. Agora, a gente sabe que a situação jurídica dele é muito complicada. Ao que tudo indica, pelo andar da carruagem, o Bolsonaro deve ser condenado e deve ser preso até o fim desse ano de 2025. Então, claro, vai crescendo a pressão no entorno dele para que ele declare apoio a algum candidato da direita.